Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. Narra Lucas o seu evangelho no capítulo 15, no versículo 11 a 32, o filho pródigo. Essa parábola, segundo os pesquisadores, é do evangelho, dizendo propriamente, é a parábola, o evangelho, dentro do evangelho, porque é a mais que nos coloca em sintonia com Deus, para a compreensão nossa para com Deus. Porque quando nós falamos de filho pródigo, nós estamos falando aqui, muitas vezes, do nosso ponto de vista, nós vemos só o filho que se retirou, mas na realidade tem outro filho também que ficou. E muitas vezes nós só focamos naquele que saiu, que nós achamos que aquele ali foi ingrato, tudo, mas nós vamos decorrer aqui na conversa da noite um pouco mais sobre isso. E essa figura do Pai, ele nos remete a Deus. Então, que nessa noite, quando nós começarmos a nossa reflexão, que nós façamos a nossa analogia dos filhos e do Pai, que é Deus. E quem são esses filhos? Nós. Certo? Então, para nós começarmos o entendimento da parte do filho pródigo, possamos refletir um pouco nessa noite aí. Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de seus porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava atenção. Caindo em si, ele disse: quanto empregados o meu pai tem e tem dado comida farta. Sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou e se foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu encontro, abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vestem nele. Tragam um anel em seu dedo e coloquem seu dedo e um calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa para nos alegrarmos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos trabalho como um escravo no teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu não me deste
nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando nós refletimos em cima dessa passagem, narrada por Lucas, nós vemos de cara o arrependimento, a ingratidão. Porque aquele filho jovem, ainda inexperiente, ele se achou que tinha direitos do que era de seu pai, pediu e foi embora. E seu pai o cedeu. Sendo que naquela época isso era uma coisa inaceitável perante a comunidade. Um filho afrontar o pai pedindo o que era seu. Ele só tinha posse daquilo com a morte de seu pai. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, ele coloca essas histórias para nós refletirmos. Porque quantas vezes nós pensamos, quando nós falamos, mas aquele ali, tipo filho pródigo, ele pega as coisas, foi embora, e depois com o tempo vai se arrepender e vai voltar. Só que esse filho exatamente fez isso. Foi uma atitude correta dele? Não, porque ele foi ingrato para com o seu pai. Só que quando nós paramos e refletimos, dentro dessa passagem, por isso que eu disse que essa passagem do filho pródigo, segundo os pesquisadores, é o evangelho dentro do evangelho. Porque se nós olharmos a parábola da ovelha perdida, é a mesma coisa. Jesus não fala que o pastor foi buscar aquela que estava perdida. As outras que estavam aqui, falou, deixa, essa não tem problema, vamos buscar aquela que está perdida. Quando Jesus conta a do publicano e do fariseu, é a mesma coisa. Se nós olharmos a parábola do fariseu e do publicano, é a mesma coisa. Simplesmente o que acontecia era ambos egoístas. Só que os dois eram egoístas, um se arrepende e outro achava que ele estava correto, que era o filho mais velho. Então, de todas essas que a gente vê, a parábola do bom samaritano, mesma coisa. O samaritano chega, vão passando, vão olhando, passa os levitas, passa os fariseus, tudo. E quem está ali caído, ninguém atende. Então, toda essa passagem que é narrada nos evangelhos, elas são inteiramente ligadas uma com a outra. E essa do filho pródigo, como a gente diz, ela é a que mais nos aproxima de Deus. Porque como vem no relato aqui que aquele filho foi, gastou, depois ele passou necessidade e tudo, ele passou um momento difícil? Passou fome, tudo, morando junto com os porcos, tudo. Por que passou essa dificuldade? As nossas dificuldades são mecanismos que Deus criou para nós, para que a gente possamos retomar o nosso caminho, reencontrar. Porque quando as coisas estão boas na nossa vida, nós não preocupamos muito com a vida divina. Nós preocupamos mais com a vida terrena. E aí, é na hora que nós mesmos nos enganamos, que nós não prestamos atenção nesses detalhes da vida. Nós temos que ter a consciência que essa vida terrena nossa, ela é passageira, ela é transitória. Nós não podemos fazer da nossa vida transitória uma vida necessitando de auxílio da vida divina. É para ser ao contrário. Nós temos que aproveitar essa vida transitória, fazermos um alicerce de conhecimento, de trabalho, de crescimento espiritual para a nossa vida espiritual, que é a verdadeira. Muitas vezes, nós colocamos a nossa vida espiritual à mercê da nossa vida transitória, da nossa vida terrena.
E não é assim que funciona. Esse filho que voltou arrependido, ele fez a parte dele, ele se arrependeu. E esse detalhe, quando o pai o acolhe de volta, é o exemplo como Deus. Por isso que eu disse no começo, vamos lembrar nas figuras desse pai como se fosse Deus. Assim é Deus para com todos nós, sem exceção. Deus está sempre com os corações abertos para nos receber, sempre disposto para nos receber. Porque quem se afasta de Deus? É Ele de nós ou nós dele? Claro que somos nós que nos afastamos dele. Por quê? As nossas ações, o jeito dos nossos comportamentos. Como eu disse, quando estamos mais ou menos estáveis, nós pegamos, nos afastamos de Deus. Nós não damos importância. Mas quando as coisas começam a modificar na nossa vida, chegam as enfermidades, chegam os desencarnes, chegam os contratempos, daí nós falamos, ai meu Deus, me ajuda. E somos nós que vamos até Deus? Não, é Deus que vem até nós, porque Ele sabe do que nós precisamos. Mas só que nós temos que mostrar a nossa mudança, não na fala. Nós temos que mostrar nossa mudança nas ações. E não é mudarmos nas ações, muitas vezes nós queremos trocar trabalhos por indulgência. Não existe troca de trabalho por indulgência. O que existe, na realidade, é nós compreendermos Deus. Deus, Ele não nos mede pelo que fazemos. Deus nos vê como somos. Porque eu posso estar aqui na casa espírita fazendo palestra, posso dar passe, posso fazer atendimento, eu posso limpar a casa, eu posso fazer tudo aqui na casa. Mas o meu eu não é sincero. O meu eu aqui dentro, eu faço isso muitas vezes por causa do meu orgulho, para querer mostrar que eu sou um grande trabalhador na casa. Para querermos mostrar que, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Nós enchemos a boca quando nós falamos, eu faço. Nós falamos forte. Por quê? Muitas vezes nós estamos batendo moeda, batendo figurinha, trocando pela indulgência. E não é assim que Deus nos vê. Deus sabe como que nós somos cada um de nós. Ele sabe quem somos. Nós estamos fazendo o exemplo do óbolo da viúva. Quando todo mundo correu, começou a doar. Depois, aqueles que doaram mais do que falaram. E daí, mestre, quem doou mais? Foi aquela viúva. Ela doou o que tinha, mas ali não é material. Ela doou de coração para ajudar. Essa doação. E assim que Deus nos vê, de quem somos, não o que fazemos, porque podemos fazer imensidão de coisa, mas eu estou com o meu coração encharcado de ingratidão. Eu estou com o meu sentimento de raiva, de mágoa, de vingança. Eu estou com o meu pensamento que não quero perdoar ninguém. Então não adianta eu estar fazendo para querer justificar algo que não sou. Nós vemos muito isso daí, principalmente nos meios de comunicações. Aquela pessoa ajudou, que aquela pessoa fez isso. E daí, se ele tem condições, é o mínimo que pode ser feito. E não precisa nem falar. Mas o que acontece? Vê aquilo. Sermos bom é virtude? Não. Não é virtude sermos bom. Sermos bom é o normal nosso. Muitas vezes nós falamos, eu quero estar de bem com a vida. Mas não é estar de bem com a vida. Mas nós estamos preparados de viver o bem na vida. Viver de bem com a vida, todo mundo queremos viver. Mas eu quero viver de bem com a vida. Maravilha, é perfeito, é isso. Mas nós queremos viver o bem na nossa vida. É diferente. Muitas vezes eu não estou querendo viver o bem na minha vida, mas eu quero viver de bem com a vida. E o que é viver de bem com a vida?
Vê como que nós somos? Nós trocamos a nossa visão perante Deus. Quando o pai disse ao filho, quando ele retornou, aquilo que quando Jesus narra assim, que o pai correu até o filho, até a palavra correu é um significado que tem ali um aprendizado, que aquela época os anciãos, que eram os mais antigos, eles não corriam, eles eram pessoas equilibradas, pessoas calmas. Mas o que ele falou? Veja, o amor do pai para acolher o filho. É esse o ensinamento que está embutido. Quando ele disse assim, traga a sandália, traga o anel, traga a roupa, não é simplesmente porque a pessoa estava cansada, suja, descalça. Tem os seus significados. Quando ele disse assim, traga a sandália, representa e está falando para o filho, uma sandália para recomeçar a sua caminhada. Você se desgarrou, você saiu do caminho que era correto. Quando ele fala, toma a roupa, dê-lhe uma roupa, que é o significado da roupa? Você é meu filho, eu estou te acolhendo, venha. Quando ele dá a aliança, qual é o significado daquela aliança? A aliança nós sabemos que é união. Significado da aliança. Não é a união? Quer dizer, nós estamos juntos. Daí, resumindo, filho, pega essa veste, você é meu filho, nós estamos juntos. Veste essa sandália e retoma a sua caminhada. É isso que Deus faz para conosco. É aí que Deus, quando vê nas nossas imperfeições, e quando Ele vê em nós essa vontade de nós retomarmos a nossa caminhada, é isso que o Pai faz para conosco. Que Ele nos dá sempre uma nova chance para que nós possamos retomar a nossa caminhada. Quantas vezes na nossa vida nós já abandonamos a caminhada? Eu gosto de falar uma coisa, veja a casa espírita, não precisa ser tão grande. Por que não precisa ser tão grande? A rotatividade é grande na casa espírita. Quantas pessoas, irmãos nossos, já chegaram por aqui com algumas certas dificuldades, isso, aquilo, vem tudo, se alinha, daqui a pouco a plumou está ok, eu não preciso mais da casa espírita, eu vou retornar. Daí qual que é? É o filho pródigo. Mas amanhã, se passar por novas dificuldades e voltar, será acolhido? Com certeza. Que essa é a nossa função. De mostrar. Quantas vezes nós mesmos fomos assim para com Deus? Quantas vezes nós fomos ingratos, questionamos Deus? Quantas vezes nós falamos que Deus estava errado? Daí nós paramos e pensamos, quem criou tudo foi Deus. Essa inteligência suprema, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Daí nós falamos que Deus está errado. Olha a soberba nossa. Nós questionamos quem criou tudo, quer dizer, ele que criou tudo está errado. Eu que sou um filho dele estou certo. Olha que contradição. Um filho ainda pequeno, muito pequeno, que quando nós começamos, é interessante, quanto mais nós estudamos dentro da doutrina, quanto mais nós aprendemos, mais nós sabemos que menos sabemos. Pode ver quantas coisas chegam novas, quantos aprendizados no nosso dia a dia que estamos tendo. Daí fala, nossa, eu não tinha visto isso. Nossa, eu não tinha percebido aquilo. Olha dentro das parábolas, quando nós começamos a estudar as parábolas, os ensinamentos, veja a profundidade. Ainda nós vamos ter que reencarnar muitas e muitas e muitas vezes para compreender. Uma parábola dessa, por exemplo, eu vi um relato do Emmanuel, não me lembro no qual livro que foi, que o Emmanuel foi assistir uma palestra no plano espiritual com os espíritos superiores sobre os evangelhos. O Emmanuel falou, eu me senti um grão de areia ali no meio.
Dá para termos uma mensuração da nossa pequenez? O Emmanuel sentiu assim tão pequeno, falou, nossa, nunca tinha visto isso. E Emmanuel é para nós uma referência. Quantos ensinamentos Chico, através de Chico, Emmanuel não trouxe para nós? Vejamos quantas informações nós usamos a frase de Emmanuel, as reflexões de Emmanuel, tudo isso daí. Quantos livros não lemos já sobre a trajetória de Emmanuel? E depois o Emmanuel fala que foi assistir uma palestra e viu que ele não sabia nada ainda. Daí nós falamos, olha o quanto temos que progredir. Por isso, como eu disse, a importância de nós não fazermos dessa vida transitória uma vida pensando que aqui nós estamos, é que o histórico religioso nosso, da grande maioria nossa, nos ensinou a ser petitórios, que nós só pedimos as coisas para Deus. Nós pedimos de tudo para Deus, de trocar carro, trocar casa, comprar um lote, pintar minha casa. Nós pedimos cada absurdo para Deus, para Jesus. Nós ficamos pedindo isso, não é essa a função deles, para ficar anotando o quê? Você quer o quê? Você quer o quê? Não é assim que funciona, pelo contrário. Somos nós que temos que aproveitar essa vida transitória nossa aqui, para que a gente façamos a coisa correta, que tenhamos aprendizados divinos que vai nos dar entendimento quando retornarmos. Essa é a essência de nós estarmos encarnados. Está lá no livro dos Espíritos. Para que serve a reencarnação? Aprimoramento espiritual. Bom, só isso. Aprimoramento espiritual. O que é aprimoramento espiritual? É eu me preocupar com as minhas vestimentas, com minha casa, com meus carros, com meus bens? É esse o meu aprimoramento? Ou despertar a minha consciência como um filho de Deus? Como espírito imortal que somos, que daqui a pouco estaremos retornando. E daí, por que estaremos retornando? Como que chegaremos lá? Ah, mas eu não sabia. Nós vamos passar de coitado. Porque nós somos bons, né? Quando a coisa nos aperta, nós somos bons. Até o tom da voz a gente muda. Quando estamos brigando, a gente põe força, velocidade. Agora, quando nos aperta, mas tem que me compreender, eu sou uma pessoa boa, sabe? Mas eu... É assim que nós fazemos. Então vejamos como são as coisas. É isso a importância de nós estarmos buscando dessa oportunidade que Deus nos deu. Mas então não posso ter algo? Pode, deve. Que nós fazemos para nós somos matéria ainda. Nós necessitamos tudo na nossa vida material, mas não esqueçamos a nossa vida espiritual também. Porque não dá para nós falarmos que somos espíritas se na nossa consciência, no mínimo, 51% não for do lado espiritual. É sinal que nós não entendemos ainda. Precisamos estudar mais. Porque se eu priorizar 51% material minha vida, 49% espiritual, eu não entendi minha vida aqui ainda. Esse momento de transitório meu aqui ainda. Porque isso que nós temos que mostrar para Deus. Nós compreendemos, Pai, você que nos criou. Nós somos teu filho. É isso que vai nos ajudar a compreender, entender o que somos, para que Deus já sabe quem somos. Muitas vezes, nós mesmos, quando vamos fazer uma reflexão dentro de nós temos dificuldade de nós mesmos nos reconhecermos. Falar, mas parece que eu sou assim, mas eu não sei se eu sou bem assim, acho que eu não sou assim. Então vejamos que nós não nos conhecemos. Muitas vezes nós nos conhecemos bem. O vizinho, o nosso parente dentro de casa, nós conhecemos bem os outros familiares. Mas aquela pessoa é assim. Porque aquele ali eu conheço. Porque aquele ali. E a hora que eu faço essa pergunta interna para mim, quem sou?
eu tenho dificuldade de responder. Vê como nós somos? Dá para ver que somos um terreno encharcado de egoísmo e de ingratidão, de orgulho. É quem somos. Essa é a nossa realidade. Por isso que estamos aqui encarnados no planeta de provas e expiações. Todos nós falamos que o planeta Terra está em regeneração, que maravilha, que tudo, Será que vamos estar preparados para, na próxima oportunidade, quando o Pai conceder uma nova reencarnação, nós vamos ter condições de retornar no planeta Terra? Não dá para afirmar, né? Por quê? Como que nós estamos trabalhando esse desenvolvimento nosso? Vejamos hoje como está difícil aí, a gente sempre fala, parece que é até um pouco repetitivo, quando a gente fala, vejamos hoje, está difícil os relacionamentos, as conversas do dia de hoje. Muitas coisas que a gente falava, brincava, temos que tomar muito cuidado no dia de hoje que fala, porque hoje todo mundo está com o dono da razão. Hoje tudo que você fala, mas é isso, é aquilo. Estamos com dificuldade. Ontem eu estive na casa de um amigo meu, que era aniversário dele, ele me convidou para ir lá para almoçar, reunimos uns amigos lá, eles têm 3 filhos, daí ele falou, olha como que é difícil, um filho do meio lá, tem as suas ideologias, brigou com todo mundo da família, ele falou, convidei meus amigos porque meus familiares não posso convidar, porque o meu filho desarmonizou com todo mundo. Quer dizer, será que está certo isso? Será que não estamos no momento de reflexão? E são pessoas jovens, serão o futuro do país, e daí? Vejamos como está um pouco complicado hoje o meio que estamos convivendo. E aí que nós, com o aprendizado espírita, não podemos sucumbir. Não que somos os melhores, não é isso. Mas nós temos mais informações. Porque nós sabemos que Jesus, a espiritualidade, não vai prover na nossa vida. Nós sabemos que morreu, não acabou. Nós sabemos que nós não vamos ficar lá deitado. Estava conversando com outro amigo, ele falou assim, um amigo meu disse que nós, é que nem fogo, morreu, acabou, apagou. Ai, que bom seria, não? Se fosse assim, acabou a chama, acabou, né? Pensou que bom seria? Então, para que nós vamos levar uma vida, buscar ser uma vida correta? Então, vamos levar uma vida profana. Se morreu, acabou, mas nós sabemos que cada doutrina não é assim. E aí vem e fala, não fez correto hoje, não tem problema. Você não será castigado. Simplesmente terá que retornar para passar novamente, porque você não tirou nota. Chamada reencarnação. Então vejamos como que é a nossa vida. A importância de nós aproveitarmos. Quando nós falamos do filho pródigo, que foi embora, fez tudo, ao nosso ponto de vista, ele está errado. Mas ele se redimiu, ele voltou. Mas o próprio pai acolheu, mas deixou claro para ele. Toma sua sandália para começar a sua caminhada. Não falou aqui, você vai vir aqui. Porque muitas vezes, na nossa caminhada, nós queremos fazer esses ajustes. Mas nós queremos ser inocentados, zerar o nosso débito e recomeçar. Vai zerar? Não. Mais para frente, depois que tiver um pouquinho mais de conhecimento, de aprendizado, daí você vai fazer melhor. Isso que você não tirou a nota. Daí vai chegar a provinha lá para você. É por isso que muitas vezes na nossa vida, está tudo em ordem, tudo bem, chega uma provinha para nós fazermos. Lembra lá, naquela série que você não tirou a nota? Você esqueceu a provinha, encontramos. Faça ela hoje para nós. Mas já se passou tanto tempo. Então, faça outra vez, isso aqui, Daí nós temos que fazer a provinha outra vez para ver se tirou nota. Daí quem que chega para nos auxiliar? Chega nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, familiares, emprego.
saúde, desencarne, chega tudo isso daí para nos falar, vamos ver lá como você vai fazer a notinha agora. Vamos lá, você esqueceu de fazer lá atrás ontem. E assim é a nossa vida. Hoje nada mais somos do que uma somatória de ontem. Hoje estamos colhendo o que plantamos ontem. Amanhã vamos colher o que estamos plantando hoje, assim sucessivamente. Quando Jesus disse, o plantio aleatório está na sua mão, mas a colheita obrigatória, essa é sua. Então, o que estamos plantando? E agora vamos falar um pouco do filho mais velho, que analisando assim, como eu disse, todas as vezes a gente fala do filho mais novo. Ah, mas o filho mais velho ficou como ele disse para o pai. Eu fiz tudo o que você pediu, trabalhei, você não me deu nada. Aí que eu falo muitas vezes que nós questionamos Deus. Quantas vezes eu falo, mas não sei o que está acontecendo na minha vida, eu vou na casa espírita, assisto palestras, tomo passe, eu procuro fazer isso, aquilo, e Deus vem, prega essa para mim. Como assim? Esse nada mais é o filho mais velho. Quantas vezes agora nós fomos o filho mais velho? Eu falei quantas vezes nós fomos o filho mais novo. E agora, quantas vezes nós não fomos o filho mais velho? Não é verdade? Que nós o questionamos? Quantas e quantas vezes? Como ele diz ao pai aqui, que ele foi, trabalho como um escravo. Olha a arrogância que ele teve perante o pai. Ele não entendeu a posição do filho. Muitas vezes nós ouvimos falar assim, mas aquela pessoa é um servo de Deus. Errado. Nós não somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Porque servo serve. Filho obedece o pai. Essa é a diferença. Nós não somos servos. Ou Deus nos criaria para sermos servos dele, para fazer o que ele quer? Então Deus seria um arrogante, um prepotente. Tá certo? E é isso que nós aprendemos de Deus? Não é isso. Então nós não somos servos. Os servos existem para servir. Nós não somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Para que a gente faça com os nossos méritos as coisas corretas para que tenhamos nossos merecimentos. Como esse filho questionou o pai, porque ele achava que, porque ele não foi embora, ele ficou trabalhando, mas ele não estava com o coração aberto, como eu disse. Não adianta estar trabalhando, mas eu com mágoa do meu irmão que foi embora. Depois eu fico com rancor, achando que meu pai foi injusto de acolher o meu irmão. Vejamos que quando nós ouvíamos falar muitas vezes dessa passagem, era oculto esse filho mais velho. E com a doutrina, nós vemos no Evangelho, na explicação da doutrina espírita, que não, esse filho mais velho, nada mais era também um encharque de egoísmo. Porque ele só estava esperando o quê? Meu pai já tem uma certa idade, meu pai partiu, eu cato tudo que é dele para mim. Somente isso. Ele falou, meu irmão foi embora, perdeu tudo. Agora, o que tem é meu. Quantas vezes nós já nos colocamos também nessa posição? Que nós achávamos que estamos fazendo tanta coisa. E amanhã depois, ao depararmos. Tudo que nós estamos trabalhando, aprendendo, sei que não é isso, mas vamos fazer uma suposição aqui. Se nós retornássemos no plano espiritual, hoje, os espíritos chegassem e falassem assim para nós, olha, foi analisado sua ficha, você não tem uma coisa boa. Como que nós reagiríamos? Tá bom, dá uma nova oportunidade, ajeita um lugar para mim, ou nós já íamos chutar uma cadeira lá e falar, pelo amor de Deus, tem coisa errada então. Tudo que eu fiz, então ninguém enxergou nada? Porque tudo que eu fiz lá ninguém enxergou, então vocês não estavam enxergando, vocês não me acompanharam. Cadê meu mentor? Onde ele estava? Ele estava tendo perna para algum canto, quero que até ele dê prova, ele viu o que eu fiz. Nós íamos fazer isso daí, por quê? A nossa soberba, o nosso orgulho, para que achamos
que somos merecedores. Porque, João, já que tem que melhorar, tem que se desenvolver, deixe lá na casa espírita, tá frio, mas fazer o quê, né? Se eu não vou, é capaz da espiritualidade falar, tá marcado aqui, faltou aquele dia porque no lugar do frio. Ah, você faltou porque choveu. Ah, porque você não foi, estava com preguiça. Ah, você ficou assistindo o jogo. Não é assim? Mas não. Nós temos que fazer de livre, espontânea vontade. É aquilo que eu sempre falo. A melhor coisa que nós fizemos no dia de hoje, o que foi? Acho que eu já fiz essa pergunta aqui em algumas palestras. Qual a melhor coisa? Eu sei. Os Espíritos contou para mim de cada uma. Qual foi a melhor coisa que vocês fizeram? Eu sei. Sabe qual é? Vocês estarem aqui. É lógico, a melhor coisa é nossa hoje, na nossa vida, sem exceção de tudo que fizemos, trabalhamos, cuidamos da família, fizemos nossas atividades, nossos compromissos, tudo. A melhor coisa que nós fizemos, por isso que eu digo, 51% vida espiritual. A melhor coisa que fizemos é exatamente nós estarmos aqui. Porque é aqui que nós refletimos sobre nós. É aqui que nós vemos, recebemos tanta coisa. A Bárbara fez a abertura, que nós estejamos aqui junto com os nossos mentores, recebendo toda essa energia. É isso que nós precisamos. É aí que Deus nos vê. Falou, ó, está compromissado. Não fez tudo que estava programado na encarnação? Não. Mas ele é um filho que buscou. A intenção foi essa daí. Foi das melhores. Teve oportunidade de ir, pegou e foi. Eu sei que não dá para atender todas as vezes, porque tem vezes que não. A última palestra que estava marcado para mim aqui, eu precisei de emergência passar por um procedimento cirúrgico na perna, e uma coisa que surgiu de repente, do nada, para mim era uma coisa, quando chegou lá na hora, o médico falou, é isso. Daí falei, agora, é meu, vamos socar o balde. E foi. Daí eu liguei e falei, tô aqui, com a perna aqui cortada, teve que dar vários pontos, tudo. Passei, foi meu. Por isso que eu não vi na casa. Por quê? Porque tem hora que tem situações que chegam até nós. Mas isso daí que nós temos que estar sempre dispostos. O espírita não é espírita na casa. O espírita, principalmente, é depois desse portão aí. É ali que nós vamos mostrar que espírita que somos. Que espírita aqui dentro, abraçando, beijando, todo mundo feliz, sorridentes. Ó, facinho. É o quê? 45 minutos, uma horinha juntos aí. Falou, ai, que maravilha aqui, né? Mas e a hora que nós sairmos aí? Muitas vezes estamos saindo dentro do carro, um fala uma coisa, outro já responde outra, pá, 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 bum. Chega em casa numa harmonia total, não é assim? Por quê? É o que temos aqui dentro. Então, quando nós vemos esse segundo filho, com esse egoísmo, essa ingratidão que ele teve para com o pai, a realidade é essa. Daí nós fazemos essa pergunta. Vamos agora nos colocar à posição de pai. Como que está o nosso sentimento hoje para com aquele irmão que fez algo, vamos dizer, para nós ou com outro? E depois, como que nós receberíamos ele? Como fez esse pai? Daí tem uns exemplos que diz como Jesus acolheu Maria de Madalena. Quando Jesus acolheu o Judas. Quando Jesus acolheu Zaqueu, Tarso. E daí? Nós estaríamos nessa posição de compreensão de acolher o próximo, também o nosso irmão, porque é um irmão que sucumbiu. Como nós já sucumbimos várias vezes também. Não só falar que os outros sucumbiram, porque nós também já sucumbimos várias vezes. E temos grande chance de tornar a sucumbir. Por quê? Muitas vezes é a provinha lá que chega, falou, ó, tem uma embaixo da carteira lá, encontramos mais uma aqui, ó, que precisa fazer lá, aquela que estava escondidinha embaixo da carteira lá. Vai chegar. E daí como que nós vamos nos comportar? Porque o Pai, nosso Deus, nosso Pai, ele está sempre pronto a nos receber e nos compreender. Mas a nossa distância,
as nossas atitudes, que muitas vezes nós complicamos. Muitas vezes nós falamos a questão de mediunidade. Todo mundo sabe que a mediunidade, quando fala, é um dos assuntos que mais acende a casa espírita. Mas nós estamos dispostos a ser um médium? Nós estamos dispostos a dedicar mesmo para compreender, se doar, abnegar? Porque médium não dá para ser médium sem abnegação. Vamos ter aquele compromisso naquele dia, naquela hora, nos estudos, tem que ser sagrado. Nós estamos prontos? Então vejamos que tudo chega até nós. As oportunidades vêm. E essas oportunidades de trabalhar, nada mais é porque eu sou bom? Não. Porque você tem que aprender. Trabalhar na caridade. Mais material, dizendo assim. Eu vejo, fiz 15 anos esse trabalho, todas as terças-feiras, morador de rua. Sempre falava para as pessoas, não se iludam. Você sabe para que esse trabalho aqui? Para você aprender. Não é para ele. É para você, é para nós. Exatamente para isso. Para que a gente aprenda a refletir, sermos gratos por tudo que temos. Porque você pegar algo, levar algo que o outro doou, que o outro fez, como dizia minha mãe, dar a Deus com o chapéu dos outros. Era bem isso. Mas façamos nós, dediquemos o nosso tempo. Vamos fazer uma visita para uma pessoa que está enferma, vamos num lar do velhinho, vamos num hospital. É isso que nós precisamos fazer. É vibrar mais o amor e sempre gratos a Deus porque dá essa oportunidade para nós fazermos. Senão daqui a pouco nós vamos fazer o quê? Nós vamos só ficar no egoísmo, mas eu já faço isso. E vamos nos iludir pensando que nós somos merecedores de tudo isso daí para nós. Porque nós fazemos tanta coisa. E tudo que fazemos nada mais é do que aprender para amenizar o nosso retorno. Para que a gente consiga chegar lá, pelo menos com um pouquinho mais de discernimento, um pouquinho mais de conhecimento da nossa própria vida espiritual. Que nós somos espíritos. Nós não somos... É aquela frase, aqui estamos, daqui não somos. Tem dúvida ou não que nós somos daqui e lá que de vez em quando nós vamos passear? Não é isso. Nossa verdadeira morada é no plano espiritual, porque nós somos espíritos. Essa é a nossa essência. Tanto é que cada encarnação, nós não trocamos da roupagem carnal. Cada encarnação é trocada. Então quer dizer, se essa daqui for, eu dei risada ali quando cheguei, estava acertando, ele falou, ó, Ju, que eu estou acertando aqui para deixar você bem bonito. Eu falei, então só se for na próxima encarnação, que nessa já não dá mais. Certo? Vou tentar na próxima, negociar lá, falou, ó, vem um galã, mas tá duro, entendeu? Porque é o que tem para hoje. Então vejamos como somos. Nós não somos assim merecedores. Nós somos construtores que o plano divino vai ver o que fizemos de bom. É o que somos. Quem somos? O que eu tenho para dar hoje? É aí que vai a espiritualidade. Deus nos vê assim. Não é porque nós estamos fazendo. Tudo o que estamos fazendo nada mais é para o nosso aprendizado. E para concluir, a pergunta final. Hoje, em que posição de filho que estamos? O que foi, voltou? Ou aquele que ficou com o pai? Essa é a nossa reflexão. Como eu disse, a parábola do fariseu e do publicano. É mais fácil sermos um publicano, chegar lá e falar, Senhor, perdoai-me, sei que pequei contra ti. Ou chegarmos lá e falar, não, eu sou esse que sempre trabalhei, fiz tudo correto, dei meu dízimo, não sou adúltero, paguei meus impostos, tudo aquilo que era o fariseu. E hoje a nossa vida, como que ela está desenhada? Como que nós estamos conduzindo
a nossa caminhada aqui? Daquele filho que foi e voltou, ou desse segundo filho que ficou com o pai e fez tudo que o pai pediu? Porque essa é a reflexão desse ensinamento para nós. E para resumir tudo isso, a maior essência é o amor que o pai deu para com os dois filhos. Que até o próprio pai falou para esse filho que revoltou contra ele: venha, vamos compartilhar junto com o seu irmão a festa do retorno. O pai, ele entendia as duas situações. Ele já podia falar para o outro: mas você também ficou aqui encostado comigo. Você usufruiu de tudo que eu tinha. Mas não, ele falou: não, venha, vamos para a festa. Vamos confraternizar com seu irmão. Porque o ensinamento que ele tinha que dar para o filho mais novo que tinha ido embora, ele já tinha passado. Então ele estava só recolhendo aquele filho, mas já deixando claro para o filho: você tem que continuar a sua caminhada. Eu acolho, aplico a indulgência, a benevolência, ou até, não digo perdão, mas venha comigo. Está bem, você é meu filho. E para o outro ele mostrou: você também é meu filho. Você esteve sempre aqui comigo. Vamos participar do evento da festa do seu irmão do retorno. Como ele disse, estava morto e viveu. Estava perdido e foi achado. Então, essa é a nossa essência. É aí que cabe a nós refletirmos nessa parábola do filho pródigo, porque, como disse no início, é uma parábola que, segundo os especialistas dizem, que é a parábola mais completa de todos os ensinamentos de Jesus. Porque essa abrange totalmente. Por quê? É as duas maiores essências. A maior essência que existe, vamos falar do planeta Terra, porque é onde nós estamos aqui conhecemos. A maior essência aqui nesse planeta, o que é? Somos nós. A maior essência em cima desse planeta Terra aqui somos nós. Por quê? Tem a natureza, tudo lá lindo, funcionando, tudo perfeito? Sim. Mas a maior essência somos nós. Por quê? Nós somos filhos do Pai. Por isso que eu digo, não somos servos. Somos filhos de Deus. O servo serve Deus, não precisa para a pessoa para servir. O que Deus quer, esse filho que compreenda, esse filho que tenha amor, compaixão, misericórdia, e façamos para tudo isso para o nosso bem e para o bem de todo que caminha conosco. Essa era a reflexão que eu tinha para deixar para a noite de hoje. Mais uma vez queria agradecer a Deus, a Jesus, né, o nosso Pai, e Jesus, o nosso irmão mais velho, né, que deixou aí grande ensinamento, toda a equipe espiritual que nos acompanha, que coordena essa bendita casa, que nos acolhe com amor, com carinho. Agradecer a Bárbara e toda a direção da casa que me dá essa grande oportunidade de vir aqui trabalhar, porque ainda tenho que trabalhar muito e aprender muito, porque eu sei que ainda tenho muito a aprender a caminhar. Agradecer a todos vocês, encarnados, e também aos nossos irmãos aqui desencarnados que aqui se encontram. Que o amor, a paz de Jesus permaneça conosco e o amparo dos nossos amigos espirituais nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.